Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus, tirando esse calor que já fritou metade da população capixaba, tá tudo certo. Verdade. Doutor Henrique, a gente tem visto muitas notícias, na verdade, desde o ano passado, né? Uma quantidade de famosos que têm apresentado quadros que surgem a nossa curiosidade. Agora tem a filha, né, do Pedro Scooby, que tá com uma doença gastrosquise. É esse o nome? O que é isso? Na verdade, provavelmente ela estava com a doença, né? Pelo que eu entendi, já foi corrigido. Gastrosquise nada mais é do que a mesma hérnia que nós velhos tem. Abre um canalzinho abdominal e expõe o que antes era contido pelo abdômen, que é o intestino. Qual que é a diferença? É que nós, quando temos hérnia, a pele está por cima. Então a gente, quando faz lá força para fazer cocô, para levantar, o cara sente aquela hérnia aqui na região inguinal, na virilha, sente no umbigo. Na gastrosquise, a criança nasce sem a pele, inclusive. É literalmente um buraquinho na barriga dela, que, como a pressão dentro da barriga é maior do que do lado de fora, acaba expulsando um pedaço do intestino para fora. Isso é uma anomalia congênita. Não sei se nós temos tempo, mas só para todo mundo que está nos entendendo, nos escutando, entender. Pode explicar que a gente vira o bloco com o senhor. Desculpa. Pode explicar que a gente vai virar o bloco com o senhor. Só para todo mundo entender. É mais ou menos assim. Lá dentro do organismo da gente, dentro do útero da mulher lá, o espermatozoide encontra com o óvulo. Nesse momento, nós, um dia já fomos duas células. E acabou, ponto final, não tinha mais nada. A célula é de um tamanho tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a gente é incapaz de ver até com o microscópio normal. Dito isso, essa célula vai se reproduzindo e ela passa por fases. Pra você ter ideia, tem uma fase dessa reprodução que chama mórula, porque ela parece uma amora. É igualzinho uma amora. E aquilo vai crescendo, vai crescendo. Quando fica mais ou menos o tamanho do nosso dedão polegar, já tem mais ou menos o formato de um ser humano. E isso vai se aprimorando ao longo do tempo. Lá quando a gente estava falando de colesterol alto no ano passado, eu falei assim, gente, colesterol não é ruim tanto assim também não. Para a formação da criança precisa de colesterol. As grávidas que já ficaram grávidas na vida sabem que o médico manda tomar ácido fólico, porque faz parte do desenvolvimento neuronal. Enfim, essa amorazinha que vai crescendo, os tecidos vão se especializando. Então célula que antes era só um espermatozoide e um óvulo, vou aprendendo a ser tecido neuronal e vou formando os neurônios, a coluna, o cérebro, o tecido líquido, blá blá blá. E uma parte vai sabendo fazer mais músculo. Eu quero ser da galera do músculo. É mais ou menos quando você chega no terceiro ano e resolve o que você vai fazer da vida. É mais ou menos a mesma coisa. As células vão tendo capacidade de se especializar. E tem um determinado momento em que ela para de crescer, em determinado momento ela só faz tal coisa, porque assim vai indo. Você pensa, o fígado lá no começo, ele tem capacidade de virar fígado, e vesícula biliar, e canais de não sei o que lá. Lá pelas tantas, no desenvolvimento da criança, ainda dentro do útero da mãe, tem uma hora que a célula do fígado só sabe ser célula do fígado. Aí é o problema. De você ser espermatozoide e óvulo, até você ser aquela célula que não serve para mais nada, só serve para fazer aquilo que você foi destinado, são muitas mudanças, muitas transformações. As células vão sendo estimuladas a ser cada vez mais especializadas. E nessa pode acontecer um erro congênito. Um erro de transformar a célula X em Y. E é nessa hora que as coisas se desenquadram, vamos pensar assim. E são os mais variados tipos, né? Você tem o sujeito que só nasceu com um nariz maior do que deve, como eu, até o sujeito que nasce com 2 dedos do pé junto, tem trilhões de pessoas assim, até o sujeito que nasce sem a capacidade de ter fechado o abdômen, porque lá quando era amora foi crescendo e faltou estímulo para aquela célulazinha final que juntava a cavidade abdominal, a pele, o tecido para manter o intestino lá dentro. Isso é gastrosquise. Tem 2 tipos, aliás. Tem coisa que eu tive que recordar, né? Porque meu negócio é medir pressão como cardiologista. Você tem uma lesão que é do lado do umbigo, que chama gastrosquise,
E você tem uma outra lesão chamada onfalocele, que é pelo umbigo, que, aliás, geralmente vem junto com uma síndrome, né? Conjunto de sinais e sintomas. Ele vem com outras alterações que não só essa. E aí tem a normalidade, para quem está nos escutando, tem a normalidade de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é intensidade, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar do corpo. Tem um cara que nasce com o joelho torto, tem um cara que nasce completamente virado, sabe disso? Vocês têm essa dimensão? Não, tem uma síndrome que chama citos inversus totalis. Olha que legal. Tudo que é do lado direito do sujeito vira para o lado esquerdo, e tudo que é do lado esquerdo vira para o lado direito. Eita! Então ele tem um coração à direita, ele tem o fígado à esquerda, é tudo completamente ao contrário. Isso existe no mundo. E esses indivíduos vivem até a vida adulta normal. Entendi. Então a primeira coisa que eu queria falar para quem está nos escutando, primeiro, né, depois de falar feito, como diz minha mãe, feito pobre na chuva, para quem está nos escutando é o seguinte: a palavra deformidade congênita, anomalia congênita, dá um pavor da gente danado. Calma. A grandíssima maioria é corrigível ou não faz diferença para a vida do seu filho. A segunda coisa o senhor fala depois do intervalo, pode ser? Tá bom, desculpa. Rápido intervalo, já voltamos. Valeu. 4h02, estamos de volta com o CBN Cotidiano desta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, conversando agora com o doutor Henrique Bonaldi aqui no consultório CBN, e ele está falando pra gente sobre a gastrosquise. Prossiga, doutor. Não, aí é isso, só para explicar para todo mundo aí que, na verdade, assim, é muito detalhe você transformar duas células em zilhões sem qualquer erro. Então é muito mais comum nascermos com anormalidades do que não. E aí, na hora que surge a palavra anormalidades, a primeira lição é calma, porque grande parte delas não influi na qualidade de vida do sujeito. E as que influem têm um grande apelo da medicina para tentar consertar, amenizar, reabilitar. Então, escutar a palavra anormalidade não é sinônimo de forma alguma de que seu filho está fadado ao fracasso sempre para toda uma vida. Calma, tem uma preocupação muito grande da área da saúde em torno dessas anormalidades. Tanto é verdade que você faz, por exemplo, em cardiopatias congênitas, nas doenças do coração, que o sujeito nasce com isso, você opera crianças com 800 gramas, 1 quilo, com 48 horas de vida, para dar um jeito de salvar e melhorar a qualidade de vida dela ainda quando tão pequena, certo? Então existe uma solução para isso. E a segunda coisa que a gente precisa aprender, enxergando as anormalidades, é que eu posso ter uma anormalidade depois de nascido também. Então nascer com ela não é sinônimo hora nenhuma. E a gastrosquise é uma delas. Faz uma cirurgia de certa forma simples, para quem opera toda hora, né? Botar eu lá na frente eu não sei o que fazer, mas o cara que opera todo santo dia, aquilo é simples e aparentemente ela é curável, certo? Se tratada da forma adequada, é algo que repercute muito pouco ao longo da vida do sujeito. Doutor, e a maioria delas são identificáveis antes do nascimento, durante, depois, porque algumas que surgem depois, obviamente, são identificadas depois, né? A maioria delas, pelo menos as mais graves, as mais importantes, vamos dizer assim, você consegue dar o diagnóstico intraútero ainda. Existem algumas circunstâncias, a minha filha mais nova, por exemplo, passou por isso, com algumas doenças que se elas não conseguirem se resolver, porque tem isso também, do mesmo jeito que Buda, Deus, Alá. Caiu a ligação com o doutor Henrique Bonaldi. Mas eu acho que a mensagem foi passada, a gente conseguiu explicar um pouquinho. É um assunto que a gente pode continuar também nas próximas semanas. A gente agradece ao doutor Henrique Bonaldi, também deve estar com a agenda cheia lá de paciente para atender. E que assim a gente segue. Na semana que vem a gente volta a conversar com o doutor Henrique Bonaldi aqui no consultório CBN. Desde já agradecendo ele pelo carinho, pela atenção e explicações fáceis da gente conseguir entender. Ele falando um pouco agora sobre a gastrosquise, o diagnóstico que a filha do Pedro Scooby divulgou que teve junto com a mãe da bebê, a Cíntia Dicker.